aula, eu queria fazer uma perguntinha aqui para vocês. Gostaria que vocês respondessem ou no chat ou no microfone. Vocês acham quando que inicia o, o processo de aprendizagem do ser humano? Quando? Que etapa da vida? Desde o útero, após o nascimento, após um ano de vida? Qual etapa que vocês acham que inicia o aprendizado? Ninguém? Patrícia disse que acha que desde o nascimento, a pessoa, a partir do momento que ela nasce, já começa o processo de aprendizagem. Não é isso, Patrícia? Certo. Até agora, a Patrícia que se sentiu à vontade para participar e vamos dando continuidade. Então, pessoal, a aprendizagem da gente, ela se inicia antes do nosso nascimento, dentro do útero materno. Dentro do útero materno, a gente desenvolve quase todos os sentidos, como, por exemplo, o sentido do tato, o sentido do paladar, do olfato e também da audição. É por isso que durante a gestação, quando os pais conversam com o filho, a mãe conversa com o bebê, não é? Tem aquele carinho de passar a mão na barriga, ocorre então o desenvolvimento desse sentido da criança, já começa esse aprendizado. Tudo isso é passado através do quê? Das emoções da mãe para a criança. É, é por isso que é importante que durante o processo gestacional que a gestante ela tenha essa gravidez não seja uma gravidez conturbada, por exemplo, com problemas de estresse, problemas que venham a fazer com que ela tenha, por exemplo, estresses. Esse estresse pode ser passado para o feto e, dependendo da carga de estresse, pode acabar prejudicando o desenvolvimento dessa criança. O único dos sentidos que a gente não desenvolve dentro do útero materno é a visão. Por que a gente não desenvolve a visão? Porque é um local escuro e a gente não tem essa capacidade de desenvolver essa visão ali dentro dentro do útero. Por isso que as crianças, pessoal, quando nascem, elas enxergam muito mal. Elas apenas identificam o quê? Através da audição. Por isso que quando tá o bebezinho com a sua mãe, que ou a mãe ou o pai fala, ela reconhece, ela consegue identificar através do quê? Da audição. Ela tem esse aprendizado. Aos poucos, a criança ela vai desenvolvendo também essa visão. Primeiramente, a visão é um pouco borrada e com o tempo ela vai conseguir enxergar com nitidez as pessoas. É como se, por exemplo, você pegasse os seus olhos, esfregasse, você ia ver tudo borrado. Com o tempo, a visão ia ficar se acomodando, né, e você ia conseguir ver direito. Só que esse processo para a criança, ela vai demorar mais tempo, cerca de 6 meses, para ela conseguir enxergar com total nitidez o rosto das pessoas. Também durante a gestação que a criança desenvolve a sensação do tato. Por quê? Ela está dentro de um ambiente, no caso a placenta, e ela começa a tocar a placenta. É por isso, pessoal, que esse toque da placenta é que é formado as nossas digitais. Essa digitalzinha aqui que a gente tem, ela é formada a partir do quê? Do toque da placenta. É por isso que cada um de nós temos uma digital diferente. Mesmo que, por exemplo, seja irmãos gêmeos idênticos, que compartilham a mesma placenta, eles terão digitais diferentes, devido ao toque que eles irão ter durante os 9 meses de gestação daquela gestante. Como a gente viu anteriormente já na disciplina e alguns textos que foram enviados e vídeos, que a nossa aprendizagem, devido então à teoria psicogenética de Piaget, que ela ocorre, depende muito de bases ou estágios. Ou seja,
Para você aprender uma coisa muito complexa, você precisa entender aquela questão muito básica. É por isso que durante o nosso processo de aprendizagem na escola, a gente inicia onde? Na creche, que geralmente é para mais brincadeiras e questão de socialização com outras crianças. Já na pré-escola, a gente vai fazer o quê? Na pré-escola, vai ocorrer o conhecimento das letras, formação das sílabas, depois formação das palavras, depois o que, é que vai acontecer? Você vai desenvolver a questão motora para a escrita. Isso ocorre como? Você vai fazer pinturas. Geralmente tem a pintura de um desenho, né, de uma criança, você observa o quê? Ela pinta desorganizado, ela não tem a noção ainda de espaço, de forma, ela apenas pinta aquele desenho, ela apenas passa aquela pintura assim. Ela pega aqui, por exemplo, observamos aqui esse desenho aqui do humano, né? Ela faz apenas assim, ela pega aqui esse lápis, pinta de vermelho, aí depois pega aqui outra coloração, espera aqui carregar, pega aqui essa outra coloração, né? Aí vai, passa aqui, desse jeito. Ela faz o que? Ela não tem aquela questão do controle mais fino, mais preciso da coloração. Aos poucos, ela vai desenvolvendo. Depois disso, como é que a gente vai aprender a escrever? A gente vai fazer questões de repetição, de cobrir. Cobrir o quê? As letras. Inicialmente, iremos cobrir as vogais, depois as consoantes. Depois, o que acontece para a gente desenvolver a escrita? Vai ser apenas tracejados, né? Tem a letrazinha, a vogal, por exemplo. Novamente. A letra A, né? Opa, perdão. Clear. Vai fazer o quê? Aqui a letra A. Você vai fazer o quê no processo de aprendizagens de escrita? Você vai então fazer o quê? Cobrir, né? Passar por cima aqui desse A. Fazendo então essa escrita. Posteriormente, o que acontece? Já que já estamos mais com a coordenação motora melhor. Esse A vai ser apenas alguns tracejados e você depois vai fazer o quê? Ligar esses pontinhos para memorizar essa formação dessa letra. Depois dessa memorização, você vai ter, por exemplo, a capacidade já de conseguir escrever essa letra. Inicialmente a gente vai escrever nas vogais, depois a gente vai escrever o nosso nome, depois a gente vai escrever algumas palavras, por exemplo, escrevendo, aprendendo a palavra dado, depois a gente vai para as palavras maiores, até desenvolver a nossa capacidade de escrita. Por isso que a gente inicia do mais básico para depois chegar no mais complexo. Por isso que a nossa aprendizagem, ao longo dos anos, vocês estão galgando, né, subindo etapas. Você estava até ano passado no ensino fundamental, hoje no ensino médio, mais precisamente no ensino técnico, onde vocês, além de verem disciplinas da base comum, que são, por exemplo, português, matemática, física, química, biologia, vocês também veem na grade curricular de vocês matérias técnicas, matérias que são inerentes ao curso a qual vocês se tornarão profissionais, o qual se tornarão profissionais técnicos em análises clínicas. Por isso que tudo na nossa vida é etapa. Depois vocês podem o quê? Evoluir para outro estágio de escolarização. E no caso, até a Daniele já deixou clara o sonho dela, é isso o quê? Psicóloga. Ela tem, então, para ser psicóloga, ela necessita, posteriormente, passar por um vestibular e depois cursar a universidade pretendida. Por isso que é importante. E a nossa aprendizagem, pessoal, ela ocorre através do quê? Através de sensações e estímulos do meio, onde, a partir de uma experiência, você consegue, então, assimilar. Depois vai ocorrer o quê? O processo de acomodação aqui no cérebro, depois memorização e, por fim, a aprendizagem. Por isso que a aprendizagem ela é repetitiva. Por exemplo, quando vocês começaram a aprender a falar, vocês não começaram a falar do jeito que vocês estão me ouvindo, né? Essa fala fluente, rápida. Vocês começaram a falar no quê? Por sílabas. Papá, mamã.
Depois vocês foram conseguindo formar essas palavras melhores através da fonação. Conseguiram falar mamãe, papai, vovó, vovô, me dê, eu quero, não. Vocês conseguiram, então, essa assimilação do quê? Através das repetições que foram dadas pelos pais, o estímulo que foi dado do ambiente, vocês memorizaram essa palavra e conseguiram, então, associar essa à pessoa. Como, por exemplo, vou pegar aqui o meu celular. Hoje em dia, a criança ela vai, então, aprender que esse objeto é um celular. Ela vai acomodar na sua memória a forma daquele objeto e vai tanto assimilar aquela forma e dar um nome a ela. E com isso vai saber que aquela forma daquele objeto é um celular. É por isso que é importante a gente dar sempre o nome correto às coisas. Como, por exemplo, uma caneta, que dá o nome de caneta. Por que eu falo isso? Porque se você fizer, por exemplo, substituições, a criança ela pode aprender uma coisa errada. Como, por exemplo, vou dizer que você deu o nome de um objeto errôneo, que você acreditava que seja mais fácil ela acreditar, que assimilação, e ela acaba então aprendendo de forma errada. Outra forma que também a gente aprende ao longo do tempo é o quê? Nem tudo na vida a gente precisa experimentar, vivenciar aquilo, apenas a gente ter a capacidade de interpretação, a gente vai conseguir ter esse conhecimento. Por exemplo, você sabe que se você atravessar a rua sem olhar para os lados, você pode correr o risco de ser atropelado. Por isso, mesmo que não tenha vivenciado essa experiência. Por que isso acontece? Porque alguém falou para você que na rua vem veículo, seja moto, carro, bicicleta ou veículos maiores, como por exemplo caminhões. Você então foi dada essa instrução para você, ó, ao atravessar a rua, você olha para os lados, se não vier nenhum veículo, você atravessa. Você teve então essa acomodação, assimilação e entender o quê? Se você atravessar sem olhar, pode ocorrer um acidente, mesmo que não tenha vivenciado tal situação. Isso ocorre, essa questão da assimilação, ela ocorre, pessoal, em estágios, como eu já até exemplifiquei para vocês. Ocorre dos estágios do desenvolvimento e se inicia sempre do mais simples para os mais complexos. É por isso que a gente não fala para uma criança não, atravessar a rua. Tem que dar o quê? Dar segurando a nossa mão. Para evitar esses acidentes. Ela não vai ter a capacidade de imaginar, interpretar aquelas informações que se você disser para ela que ela atravessa a rua sem olhar, ela pode sofrer um acidente. Ela ainda não tem essa capacidade interpretativa desenvolvida no seu consciente para tal. Tudo tranquilo até aqui? Vocês estão comigo? Ou já saíram? Estão presentes ainda? Acredito que não, né? Estão sozinhos, parece. Sim, né? Que bom. Então, a nossa aprendizagem, porque tem vezes que... tá tudo aqui, beleza. A nossa aprendizagem, pessoal, ela ocorre, a gente tem essa questão de um processo de aprender a aprender. O que isso quer dizer? A gente tem a capacidade de aprender uma mesma situação de diferentes formas. Por exemplo, você entende que para você ir para a casa de vocês, vocês têm que pegar uma determinada rua. Vocês podem também posteriormente, eu não quero vir por essa rua. Eu quero chegar na minha casa por outra rua, por outro caminho, por outra forma. Vocês, então, utilizaram um outro procedimento para ter essa aprendizagem de chegar na rua de vocês. Ou, por exemplo, você fala, só sei chegar no centro de Parnaíba se eu for por essa rua. Se eu for por outra rua, eu não consigo chegar. Vocês ainda não aprenderam outras formas, outros caminhos a partir disso. A aprendizagem, pessoal, do ser humano, ela é inerente a gente. A gente, desde o nascimento, né? Desde antes do nascimento, ela já está presente e continua por toda a nossa vida. A gente sempre está em constante aprendizagem. A única forma da gente não estar aprendendo é caso a gente tenha algum problema relacionado ao nosso cérebro, onde, devido a alguma doença, a gente não tem a capacidade mais de retenção de conhecimento.
essa questão de sempre estar aprendendo, isso independe da classe social ou questões financeiras da pessoa. Se a pessoa não tiver nenhum problema relacionado ao seu cérebro, ela consegue aprender. A não ser que ela tenha problema realmente no cérebro e não consegue ocorrer essa assimilação e acomodação do procedimento de conhecimento. É por isso, pessoal, que sempre que vocês, por exemplo, têm essa capacidade de aprender uma nova maneira para fazer uma coisa que vocês já conheçam, é importante para poder sempre estar estimulando o cérebro de vocês a se adaptar às novas mudanças. Também sigo aqui Chave, que é um dos pensadores que fala sobre a modificabilidade cognitiva. Ele traz aqui, juntamente com o estudo de Peter Senge, que as organizações, quando ele se refere a organizações, se diz o quê? Locais, como, por exemplo, empresas, escolas, famílias. Existe nesses locais equipes e pessoas. Esses locais, eles devem o quê? Sempre buscar uma mudança de mentalidade. Sempre o quê? Sempre estar exercitando o cérebro para poder estar sempre em constante aprendizagem e melhoramento dos relacionamentos. Tanto que existe nessas empresas, escolas, ou, por exemplo, a metodologia que o professor utiliza para a aprendizagem seja sempre adequada ou sempre esteja se reformulando para suprir a necessidade que vocês atualmente possam estar com dificuldade no aprendizado. Por exemplo, antigamente a escola que eu digo assim, escola no geral, era o quê? Era o professor, ele falava e os alunos tentavam, então, absorver. Hoje em dia é o quê? A escola, como um todo, ela é muito importante o processo de aprendizagem do quê? Que o professor fale, vocês escutem e vocês questionem. Porque o professor, ele não é o detetor do conhecimento total. Tem coisas que o professor não conhece, que vocês sabem, e tem coisas que o professor sabe, que você não conhece. Por isso que é importante sempre essa troca de informações, sempre essa interação, essa conversa, porque assim a gente consegue, então, de uma melhor forma, adequar a metodologia para o ensino daquela turma em específico. Então, pessoal, a gente finaliza essa primeira parte da nossa aula nesse slide. Na próxima semana,